a graça do Senhor Jesus seja com você. Quero te convidar agora a entrar para estudar a carta do apóstolo Pedro. A primeira carta. Nós iremos estudar agora o versículo 1 e o versículo 2. Depois daremos sequência. Está escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro, ele demorou para escrever alguma coisa. E quando escreveu, ele foi auxiliado pelo seu secretário, que era João Marcos. Sabemos que essa epístola saiu das mãos do apóstolo Pedro, que vivia em um mundo greco-romano e judaico-cristão. Greco-romano politicamente e culturalmente. Judaico-cristão porque ele vem do judaísmo para o cristianismo, muito embora que Pedro não se assentasse em nenhuma das cadeiras das sinagogas ou do sinédrio. Por quê? Porque ele não tinha uma formação teológica formal aos pés de algum mestre judaico. Mas sabemos que o apóstolo Pedro, ele esteve aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e com ele aprendeu o Evangelho. Pedro demorou para escrever algo e quando escreveu, deixou-nos o legado de 2 cartas autenticadas pelo seu punho. Aqui está a teologia petrina. Para fazermos uma interpretação fidedigna da palavra de Deus, é necessário nós irmos a alguns detalhes. Então o apóstolo se apresenta dizendo que ele é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Vamos lembrar que o nome aramaico dele seria Kefas ou Cefas, aportuguesando. Esse Kefas, este Cefas, depois ele foi rebatizado pelo Senhor Jesus, chamando-o de Pedro ou Petrus. O nome dele, semanticamente, está ligado a pedra ou uma pequena pedra. Jesus é a Petra e o apóstolo é o Petrus. Quer dizer que ele é um fragmento da pedra ou uma continuidade da pedra. Este é o significado do nome do nosso apóstolo. Ele é alguém que será utilizado para a construção do edifício espiritual chamado Igreja. Faz parte de um dos primeiros apóstolos, chamado diretamente pelo Senhor. Um homem que teve muitas experiências genuínas com Jesus, autênticas com Jesus. Experiências extremamente humanas pelo lado da sua pessoalidade, de sua historicidade e também extraordinárias. Um dos apóstolos que teve mais experiências extraordinárias com o Evangelho é o apóstolo Pedro. De acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos dos Apóstolos e essas 2 cartas que ele nos legou. Pedro é uma pedrinha ou um fragmento, alguém que se desprende ou que dá continuidade à Petra, que é Jesus. O nosso apóstolo, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo, literalmente, significa alguém que recebeu uma missão e esta missão deve ser levada até o fim. Pedro foi chamado pelo Senhor Jesus. Vamos lembrar do chamado dele. O Senhor Jesus passou à praia e viu ele que estava pescando. O chamou, deixando as redes, seguiu ao Senhor Jesus. Em certa ocasião, eles foram pescar e a pesca não estava nada boa. Então, o Senhor Jesus disse: lançai a rede à direita. Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas nada apanhamos, mas mediante a tua palavra faremos assim. Seguindo a orientação do Senhor Jesus, Pedro e seus companheiros lançaram a rede. Quando tentaram puxá-la, o barquinho ia quase a pique, naufragando. Neste momento, ele, olhando para o Senhor Jesus espantado, pediu que o Senhor se afastasse dele, porque ele era extremamente pecador. Esta é uma humilhação autêntica do nosso apóstolo. É pela humildade que ele tem autoridade de nos falar da pessoa do Senhor Jesus. Aliás, sem humildade não há como falar de Cristo.
com arrogância, com prepotência, Jesus não se agrada. Não dá para falar dele nesses termos. Sempre é necessário que o discípulo de Jesus fale de Jesus com humildade, a humildade do seu servo, a humildade do seu mestre, a humildade do seu Senhor. O apóstolo Pedro, ele se humilhou diante de Cristo, dizendo: afasta-te, Senhor, porque sou pecador. Neste momento, o Senhor Jesus fez o chamado definitivo para o apóstolo Pedro, dizendo: de agora em diante eu te farei pescador, não de peixes, e sim de homens. E nós vamos encontrar na biografia de Pedro alguém que se tornou um exímio pescador de homens, não com eloquência de palavras, não com sublimidade de discursos, mas sim com a incisão do Evangelho puro e simples que ele aprendeu com o Senhor Jesus. Aliás, quem aprende com o Senhor Jesus não fica enrolando, não fica artificializando. Quem aprende com Jesus é direto, vai ao assunto, porque é o assunto do Evangelho que traz as pessoas para Deus. O chamado do apóstolo Pedro aconteceu em diversas circunstâncias, e uma das circunstâncias foi estas: Jesus o transformou em pescador de homens. Olha aí Pedro pescando você, olha aqui Pedro me pescando, e quantas outras pessoas Pedro não pescou com a rede do Evangelho. O apóstolo é alguém que tem uma finalidade na sua missão. Não é simplesmente se tornar um viajante, não é se tornar simplesmente alguém que está em turismo pelo mundo. Tem uma finalidade. A finalidade é anunciar Jesus Cristo. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Que fique isso aí bastante marcado na consciência de todo estudante das Escrituras Sagradas. Quem for chamado ao apostolado é para Jesus Cristo, é para se tornar propriedade única e exclusiva do Senhor Jesus, estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, não fazer a sua própria vontade, não fazer a sua própria missão, o seu próprio ministério, o seu próprio nome, é para atender ao chamado do Evangelho, apóstolo de Jesus Cristo, ele que é o alfa e o ômega do nosso Evangelho. Ele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus é o tema central do bom pregador, do bom orador sacro. O Jesus é o tema central daquele que é o adorador, aquele que apresenta a inologia para Deus diante da igreja. Jesus é o tema das nossas orações. Nós não ousamos orar a Deus em nosso próprio nome ou em nome de qualquer outro tipo de divindade ou de qualquer outro tipo de santo. Nós falamos a Deus em nome de Jesus Cristo. Pelo seu nome, até os espíritos se nos sujeitam. Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Deus garantiu que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Poderoso é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Autêntico é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ser cantado, deve ser louvado, deve ser anunciado, deve ser reverenciado, porque neste nome está a salvação para todos nós que somos da estirpe humana, chamados para o Evangelho e pelo Evangelho. O apóstolo Pedro está escrevendo para alguém. Para quem? Ele diz: aos estrangeiros que estão dispersos no mundo inteiro. Ele dá algumas regiões do Império Romano, como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E por que ele faz isso? Porque a extensão do ministério que Deus entregou ao apóstolo Pedro era universal, mundial. Onde houvesse um disperso, neste lugar deveria chegar o Evangelho. O mesmo apóstolo vai falar para a gente num próximo estudo que nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra estranha, nessa terra de homens. E se nós nos confessamos estrangeiros e peregrinos, esta carta foi escrita para nós também. Mesmo que você não seja um habitante do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, você é um habitante do continente americano. É para você esta carta também. Todo o conteúdo do Evangelho deve ser de interesse daquele que está em busca da sua salvação. E na sua salvação, aquilo que acompanha a salvação. Não deixe de ler a carta do apóstolo Pedro, estudá-la, meditá-la, na medida do possível, ensiná-la além de a colocar em prática. Esta carta se direciona a você e a mim. E o apóstolo Pedro
toca num assunto que é melindroso para algumas pessoas. Ele chama essas pessoas que estão dispersas e que estão recebendo o conteúdo da sua carta, chama de eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aqui nós temos um aprofundamento da teologia petrina. Ele escreve para todos os que estão dispersos, mas quem é que recebe? Os eleitos. Isso é importante ficar pontuado para nós em nosso estudo. O Evangelho é uma mensagem de salvação a todos os homens. A Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas, mas quer que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Você deve se lembrar que o apóstolo Pedro ele teve uma experiência justamente com a questão da acepção de pessoas. Ele julgava-se destinado a pregar o Evangelho somente aos judeus. Ele iniciou pregando o Evangelho aos judeus que estavam em Jerusalém. Mediante uma visão, ele foi chamado a pregar o Evangelho ao não-judeu, a Cornélio. Ele não sabia que o Evangelho poderia ser pregado em termos simples e em termos de igualdade a todos os homens. Havia um estigma sobre os não-judeus. Eles eram considerados incircuncisos e, para serem salvos, tinham que abraçar a religião judaica. Mediante uma visão, foi-lhe dito que Deus havia santificado os gentios para que eles também recebessem o Evangelho em pé de igualdade com os judeus. Companheiro de Pedro, em algumas situações, nós temos o apóstolo Paulo. Não companheiro porque andam lado a lado, mas porque pregam o mesmo Evangelho. No entanto, Pedro dedicou-se a pregar o Evangelho muito mais aos judeus, enquanto Paulo está pregando aos gentios. Acontece que o apóstolo Paulo, ele pega e ele nos deixa bem claro: Cristo veio e derrubou uma parede de separação que havia entre judeus e não judeus. Pronto, agora Deus está ensinando o Evangelho a todos os homens. O Evangelho é gratuito para os homens no mundo inteiro. Mas o que acontece? Acontece que os eleitos, segundo a presciência de Deus, atendem ao chamado do Evangelho. E como nós vamos saber quem são os eleitos e quem não são os eleitos? Os eleitos, eles dão sinal de fé, sinal de aceitação, sinal de que vão seguir o Evangelho. E os não eleitos não dão estes sinais. Não conseguem entender a palavra da cruz, não conseguem aderir ao Evangelho e, muito pelo contrário, começam a perseguir o Senhor Jesus. Nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são os eleitos simplesmente pela denominação onde eles servem a Deus, ou simplesmente pela placa religiosa que eles ostentam. O Senhor Jesus disse para nós: não pode a árvore boa produzir maus frutos, não pode a árvore má produzir bons frutos. Pelos seus frutos vocês vão conhecer se a pessoa é ou não um eleito para o Evangelho, pelo Evangelho e com o Evangelho. Isso não significa simplesmente que a mensagem deve ser pregada somente aos eleitos. Nós não sabemos quem são, mas sabemos que existem pessoas que são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que é presciência de Deus Pai? Significa que Deus tem um pré-conhecimento das pessoas que receberão o Evangelho, que acreditarão na mensagem da cruz e se tornarão seguidores do Senhor Jesus Cristo. É importante nós termos conhecimento deste conceito teológico. Deus é presciente, isto é, tem um pré-conhecimento das pessoas que vão aderir à pregação do Evangelho e se tornarem seguidores. De igual forma, nós perguntamos: e os não eleitos? Será que Deus não conhece os não eleitos? Paradoxalmente, é isso que o Senhor Jesus nos diz. Ele, contando a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, 5 delas não participaram das bodas, ficaram batendo na porta, pedindo entrada. E o Senhor Jesus disse: vocês podem ir embora, porque em verdade eu não vos conheço. Como é que uma pessoa se torna conhecida diante de Deus Pai? Se torna conhecido pelo Evangelho. É isso que dizem as Escrituras. O Senhor Jesus disse: todo aquele que me confessar diante do Pai e dos anjos eleitos, eu também o confessarei. Aliás, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai.
Como é que o Senhor Deus toma conhecimento das pessoas? Mediante Jesus Cristo. É o Senhor Jesus quem apresenta as pessoas para o Pai. E por que Jesus apresenta? Porque essas pessoas confessaram diante dos homens que creem na palavra de Deus, creem no Evangelho e estão prontas a receber o bom Espírito Santo que o Senhor envia dos céus ao coração de todos aqueles que creem e não rejeitam a palavra de Deus. Esta carta do apóstolo Pedro é elucidativa para nos dizer que o Evangelho se espalha pelo mundo inteiro e aqueles que atendem ao Evangelho são eleitos para a salvação segundo a presciência de Deus Pai. Que Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui, Deus Pai em santificação do Espírito. O que seria isto? Nós vemos aqui que o apóstolo Pedro está escrevendo sua carta, sua primeira carta. E ele diz que os eleitos segundo a presciência de Deus Pai receberão a sua carta em santificação do Espírito. Veja só, não somos nós quem santificamos a palavra, não somos nós quem santificamos a igreja, não somos nós quem santificamos as pessoas. É o Evangelho que nos santifica. E o Evangelho nos santifica porque ele é a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando fala ao nosso coração e nós recebemos a boa palavra de Deus, santifica os nossos corações, santifica a nossa consciência, santifica-nos perante Deus. Todos nós somos santificados no Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Aqui está já a fórmula trinitariana do apóstolo Pedro. Há muitas pessoas que rejeitam o trinitarianismo, dizendo se tratar de uma doutrina herética que não consta nas Escrituras. Mas isso aí, com um pouquinho de hermenêutica e muita humildade, daria para elucidar. Aqui nós temos a Trindade apresentada logo no início da primeira carta do apóstolo Pedro. Ele fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele fala que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Fala de Jesus, o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo. Não tem como colocar Jesus e o Espírito Santo lado a lado com Deus se eles também não fizessem parte da divindade. O Espírito é Deus, Jesus é Deus. Estão os três no patamar da divindade, mas não são três deuses. São três pessoas distintas, individuais, que formam o triângulo da divindade. Não significa que o Pai é Deus sem o Filho. Não significa que o Filho é Deus sem o Pai. Não significa que o Espírito é Deus sem o Pai e o Filho. Um está no outro. Esta é a revelação para a fé evangélica. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai e o Espírito está no Pai e no Filho. Um em outro. Isto é a unidade da nossa fé. Aliás, nós somos chamados para participarmos da unidade do Espírito Santo pelo Evangelho. Todo aquele que crê na mensagem do Senhor Jesus recebe o Espírito Santo, entra em comunhão plena com o Pai. Assim, sentamos à mesma mesa que o Senhor Jesus em todas as ocasiões em que o pão dos céus é nos servido. E o Espírito de Deus santifica a todos nós. Aliás, o Espírito de Deus santifica o corpo por inteiro. Significa que um membro que faz parte do corpo de Cristo recebe a santificação do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa participar do corpo em pecado. Por quê? Porque Cristo não é ministro do pecado, é o que diz o apóstolo Paulo. Cristo não é ministro do pecado, ele é ministro do Evangelho. E quando Cristo santifica uma parte do corpo, todo o corpo é santificado. E quando Cristo santifica todo o corpo, um membro do corpo é santificado também. Se há um crente neste momento que se sente acusado pelos seus pecados, pelos seus delitos, tenha um conhecimento do Evangelho. Jesus te santificou, dando a você o Espírito Santo. E não é possível o Espírito Santo permanecer em você se você estivesse em pecado. Para estar em pecado, você tem que estar fora de Cristo. Mas se você estiver em Cristo, você não está em pecado, você está em Cristo. Aprenda o Evangelho em nome do Senhor Jesus, para você servir a Deus com uma consciência evangélica, cristã, e não uma consciência religiosa, acusativa e aquela que fica deliberando se Deus perdoa ou não perdoa pecados.
Jesus perdoou pecados até mesmo antes da sua morte na cruz. Lembre-se daquele paralítico. Filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão cancelados. Esta é a palavra do Evangelho e de um evangélico para todo o mundo. Quem crê nessa mensagem faz parte dos eleitos de Deus segundo a sua presciência. Nós somos santificados pelo Espírito. E ele disse, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que é a obediência e a aspersão do sangue? Uma vez que nós somos chamados pelo Evangelho e pelo Espírito Santo para nós sermos de Deus, o nosso Pai, há uma necessidade de nos tornarmos obedientes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como nós honrarmos a Deus permanecendo desobedientes às suas orientações e ao seu Espírito Santo. A Bíblia diz, fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Jesus, ele vai aspergindo o sangue dele sobre você, borrifando o sangue dele sobre você. E essa borrifação, essa aspersão do sangue, torna você um obediente ao Evangelho. Deus não tem que ter dificuldades em anunciar a palavra dele para você. Deus não tem que ter dificuldades em dar orientações espirituais para você. Você agora está do lado de dentro da casa de Deus e não como um disperso pelo mundo. Você agora faz parte da família dos filhos de Deus. Por isso, quando o Senhor lhe der uma orientação para você, mediante o Evangelho, é para a tua santificação, para a tua salvação, para o teu bem. Assim, se torne obediente. Enquanto você se torna obediente, o sangue aspergido do Senhor Jesus, purificando você vai de todo o pecado. Você andará sempre debaixo da chuva de sangue do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. No versículo de número 2, o apóstolo Pedro traz para nós aqui uma saudação, dizendo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Além de nos saudar com a graça, que é aquela ideia de que nós somos favorecidos por Deus imeritoriamente, Deus quer nos agraciar, quer se relacionar conosco, não em débitos, não em dívidas, não em cobranças estapafúrdias, não em ameaças de inferno, e também não quer ficar aqui nos oferecendo barganha de recompensa para nós nos tornarmos mais próximos dele. Muito pelo contrário, o Evangelho é um estado de graça, aonde não existe uma legislação que nos obriga ou desobriga a fazer alguma coisa. Aliás, quem entra para dentro das fronteiras do Evangelho fica desvencilhado das obrigatoriedades legislativas. Não estou falando no âmbito humano, não estou falando das leis dos homens, nem das leis das instituições. Estou falando perante Deus. Nós somos agraciados para termos liberdade de falarmos com Deus sem medo e sem interesses secundários. Pedro nos diz, graça e paz. Nós vivemos a paz que o Evangelho traz, a paz que o Evangelho tem, a paz que o Evangelho impetra em nós. O apóstolo Paulo nos diz, sendo, pois, reconciliados, nós estamos agora em paz com Deus. Já fomos reconciliados, não estamos mais estranhos ao Evangelho. Agora nós somos filhos da aliança de Jesus Cristo e nessa aliança estamos abençoados com a paz. Vamos lembrar que o Senhor Jesus disse, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Significa que nós temos a paz autêntica, real, verdadeira, de Jesus que está em paz com Deus. E você está em paz com Deus? O Evangelho traz a paz. Se você não estiver em paz com Deus, é porque ainda não compreendeu a mensagem do Evangelho. Se não compreendeu, eu quero te convidar para que você passe a meditar na palavra de Deus com mais simplicidade, com mais tranquilidade. Conheça ao Senhor e prossiga em conhecer. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor da cruz, o Senhor do Evangelho, eu quero orar por você. Você pode entrar em contato comigo através do telefone 011, porque eu sou aqui de São Paulo, e o número do telefone pelo WhatsApp é 999 47 43 30. Entre em contato e assim nós estaremos orando por você, te apresentando ao Senhor nosso Deus, e assim o teu nome estará escrito no livro da vida. Normalmente, nós convidamos as pessoas a aceitarem a Jesus como Salvador. Ou seja, faça uma confissão. Eu agora quero me tornar de Jesus Cristo, crendo no seu Evangelho,
me tornando um estudante da Bíblia. Ande conosco, em nome do Senhor Jesus. Sou o professor Rogério de Souza e é uma satisfação estar apresentando a você o Evangelho do Senhor Jesus e agora aqui através da carta do apóstolo Pedro. Até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja com você e seja multiplicada sobre o teu coração. Amém.